Alô pessoal, me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, mestre em ciência da saúde e ambiente. Estamos aqui para bater um papo hoje e estudar sobre espondiloartrose cervical. Vamos estudar? A espondiloartrose cervical é uma degeneração da cartilagem articular óssea que protege o osso subcondral. Essa manifestação reumática, mais comum com a idade física do ser humano, aumenta a incidência a partir dos 50 anos de idade. Isso perfaz mais ou menos 85% dessa população. São várias as agressões que atingem a cartilagem articular. Traumatismos pouco intensos e repetidos, como por exemplo, correr sem ter o cuidado de trabalhar a musculatura para dar sustentação para o joelho, para o quadril, para o tornozelo, atinge os ossos subcondrais, diminuindo a capacidade de absorção de choque, levando à degeneração da cartilagem. Esforços mecânicos repetitivos, com modificação da estrutura do colágeno 2. Com a idade, existem alterações na capacidade da cartilagem articular de amortecer os choques. A obesidade submete as articulações que sustentam o peso do corpo a uma maior sobrecarga. Quadros inflamatórios, lógico, pela resposta antígena da cartilagem articular, demonstrando assim fatores inflamatórios na própria cartilagem. São comuns os processos degenerativos devido à desproporção entre o peso da cabeça e o tamanho pequeno dos discos articulares intervertebrais. Frequentemente entre C5 e C6 e C6 e C7. Estes vão apresentar vários sintomas dependendo da localização da lesão, como por exemplo, na região temporal ou mandibular, ruídos auditivos característicos, são uma espécie de uma crepitação, rigidez no pescoço, dores de cabeça, com às vezes até ânsias de vômito e distúrbios visuais. De acordo com a lesão da raiz do nervo, há uma irradiação de dores para os ombros e a sensação nas mãos, onde se acentua mais pela manhã ou durante o sono. Casos de cãibra, pequenas dormências, parestesias, prurido, sudorese na extremidade e atrofia muscular nas mãos. Os osteófitos, ou chamados de bico de papagaio pelos leigos, do corpo vertebral podem fazer compressão no esôfago, na traqueia, gerando assim rouquidão e tosse. No exame subjetivo, segundo Maitland, os pacientes com desordem musculoesquelética no pescoço geralmente queixam de dor, assim como os sintomas associados a isso, como enrijecimento, cefaleia e tonteiras. O local e a descrição desses sintomas frequentemente auxiliam a estabelecer as causas. Como é essa desordem articular? Nós vamos estabelecer porque o paciente foi encaminhado ou o porquê procurou o tratamento. Vários aspectos estão envolvidos nisso. Dor, enrijecimento articular, fraqueza no movimento, instabilidade. Esse início geralmente é agudo. Isso pode ser por trauma, por esportes inadequados, com impacto constante, trações inadequadas. De acordo com a anamnese, qual é a atual história e pregressa do paciente em relação a essa área? A desordem é uma das dores, enrijecimento e recorrência da fraqueza? Nós devemos anotar algumas coisas. A área e a intensidade dos sintomas vão indicar as principais causas, o tipo de sintomas? Geralmente sim. Nós vamos observar parestesias no local. Na inspeção, vamos observar todas as áreas que estão associadas à região cervical, como outras áreas vertebrais, as articulações acima e abaixo dessa desordem, ou seja, nós falamos entre C5, C6, C6, C7, e outras articulações relevantes. O comportamento dos sintomas, como são? Quando eles estão presentes ou quando eles flutuam, depende da temperatura, do movimento que você realiza, né? Esses efeitos podem ser relacionados ao seu colchão, ao tipo de travesseiro que você usa, ao tipo de tensão que você tem no dia a dia.
Essas dores e enrijecimentos geralmente acontecem mais pela manhã e a duração ela é geralmente longa, hein? Muito cuidado nessas observações. O efeito das atividades do dia comparados com os efeitos ao final do dia. Então essas observações têm que ser relatadas e faladas diretamente com o nosso paciente. Então algumas coisas que nós temos que tirar do nosso paciente. O que provoca esses sintomas? Será que a forma com que você conduz seu dia, a forma de sentar, a forma de o tempo todo no celular conversando, qualquer posição mantida, o aparecimento de sintomas, isso acontece? Os movimentos rápidos que você realiza em velocidade ocasionam a dor? Será que o paciente apresenta tonteiras, ou seja, pode ser algum comprometimento de calcificação da artéria vertebral? O paciente tem algum tipo de formigamento de um lado ou de outro, no caso as parestesias? Como está a saúde geral? Você se preocupou com a perda de peso? Uma das coisas que nós devemos observar na nossa avaliação são os movimentos da cervical. Nós temos movimentos rotacionais, nós temos movimentos de flexão e extensão e os movimentos de inclinação, tanto para a direita quanto para a esquerda. Alguns testes específicos importantes para avaliar os problemas na cervical. Um dos testes é chamado teste de Addison. Como é esse teste? Ele serve para determinar a permeabilidade da artéria subclávia, que pode estar comprimida ou por algum tipo de contratura, principalmente dos músculos escalenos. Não podemos fazer trações, devemos palpar o pulso radial do paciente e que continua abduzindo, estendendo e rodando externamente o braço. Isso nós vamos observar se haverá um aumento ou diminuição desses batimentos cardíacos. Um segundo teste para avaliar é o teste da compressão ou chamado teste de Spurling. Como é feito esse teste? Nós auxiliaremos a localizar o nível neurológico da patologia que porventura exista no local. Mas pode agravar a dor causada no estreitamento dos forames neurais, a pressão sobre as superfícies articulares das vértebras e ao espasmo dos músculos. Vamos pressionar para baixo no topo da cabeça do paciente, isso poderá gerar uma dor e ele deverá geralmente estar sentado para fazer esse teste. Vamos observar qual é a circunstância que aparece, que dermátomo estará relacionado. O terceiro teste a avaliar é o teste de tração. Como é feito? A tração vai aliviar a dor causada por estreitamento do forame neural. É capaz de ampliar o forame e aliviar o espasmo muscular, por obter o relaxamento da musculatura contraída. Vamos colocar a mão espalmada na parte do queixo do paciente e a outra na base do crânio. E em seguida, realizamos uma tração, removendo o peso que exerce sobre o pescoço. Um quarto teste é o teste de Valsalva. Esse teste aumenta a pressão intratecal. Se o canal cervical estiver tomado por alguma lesão que ocupe o espaço, como exemplo, tumores, hérnias discais, o aumento da pressão fará com que o paciente se queixe de dor. A dor poderá irradiar pela distribuição do dermátomo correspondente a nível neurológico da patologia da região cervical. Esse teste é relativamente subjetivo, que requer do paciente respostas precisas. Uma coisa que é muito importante, nós estamos falando de avaliação, e eu reitero uma coisa que eu sempre digo para meus alunos: avaliar é mais importante do que tratar. Tratamento é uma consideração adequada de uma boa avaliação. Então vamos falar agora um pouquinho da avaliação da dor e os movimentos da região cervical. Essa avaliação deve ser notada se existe algum comprometimento nos movimentos articulares da região cervical. Se existe algum estalido que você escute no ato do movimento. Se existe alguma retração, uma retração de movimento. Observar se existe uma diferença de amplitude de movimento nesses movimentos executados. No tratamento, vamos usar na eletrotermoterapia, por exemplo, o TENS. Interessante e não esquecer que o TENS adequadamente de 20 a 40 minutos. O uso do infravermelho entre 20 a 30 minutos e os movimentos articulares.
importante vocês falarem para os pacientes que eles devem fazer em frente ao espelho, isso pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, os movimentos articulares cervicais respeitando o limite articular. Se eu consigo fazer 15 graus de rotação, 15 graus de rotação no dia 1, 2, 3, pode ser que no dia 4 ele consiga fazer 30 graus. Então os movimentos articulares devem ser realizados dentro da fisioterapia e em casa com uma orientação para esse paciente. Bem, pessoal, a fisioterapia tem muito a cooperar com o nosso paciente nas espondiloartroses cervicais. A importância é grande na avaliação, a importância do tratamento e as orientações para esse paciente para que ele não tenha recidiva, o retorno da dor. Então os movimentos articulares devem ser realizados em casa, 1, 2, talvez 3 vezes ao dia. Ah, não dá para fazer em casa? Faz um horário de trabalho, você vai gastar 3 minutinhos fazendo 10 movimentos de rotação, de flexão, extensão e de inclinação para a direita e para a esquerda. No mais, faça suas perguntas que eu responderei com certeza. Bons estudos e até breve!